Fala pessoal, boa tarde, como vocês estão? Tudo bem? Vamos começar então aqui mais uma videoaula de metais, dando sequência na nossa abordagem da parte teórica da música, né? Lembrando que na aula passada a gente viu um pouco sobre propriedades do som, altura, timbre, intensidade, né? A gente falou bastante sobre isso. Hoje a gente vai entrar numa questão um pouco mais profunda, que é sobre intervalos, uma pequena noção de intervalos. A gente vai falar um pouco também sobre acidentes. A gente vai ouvir alguns exemplos aqui que eu separei para vocês, tá? Então, para a gente não perder tempo, eu já vou compartilhar minha tela aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Fala alguma coisa aí para ver se eu estou ouvindo vocês. Sim, sim, dá para escutar bem. Beleza. Estamos ouvindo bem. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Todo mundo está vendo a tela? Beleza. Sim, Então, sim. a gente vai continuar usando o método, o compêndio de teoria do Oswaldo Lacerda, tá? Eu já compartilhei ele com vocês, então se vocês quiserem estudar depois da aula, é só pegar ele e dar uma lida. Ele é bem simples, bem tranquilo, conforme a gente falou na última aula. Beleza. Hoje a gente vai falar um pouco aqui do capítulo da parte 4 do método, que é a parte de altura, né? Quando a gente fala de altura, às vezes a gente pode acabar confundindo com questão de forte, fraco, né? A gente já falou na aula passada que forte e fraco a gente fala de intensidade. Então, a gente vai falar aqui sobre a altura no quesito de agudo e grave, né? De altura na partitura mesmo, altura do som, não é intensidade, beleza? Então, aqui no capítulo, início do capítulo 4, né, parte 4, a gente já tem aqui algumas definições, e a primeira coisa que a gente vai começar a olhar hoje, a entender um pouco melhor, é a questão do intervalo, né? A gente nas aulas diárias tocando, a gente faz escala, toca várias notas, e só que a gente não se atenta à questão de que entre uma nota e outra, às vezes existe uma grande diferença, né? Elas estão bem longe uma da outra. Então, essa distância entre uma nota e outra a gente chama de intervalo, tá? Falando assim resumidamente. O intervalo ele é bem complexo na música. Isso que a gente vai ver hoje é só um início, né? Uma introdução na questão de intervalo, porque ele é bem complexo. E mais para frente, espero que a gente já entre nessas questões mais profundas. Mas hoje a gente vai falar só a parte introdutória do intervalo. Então, eu vou acompanhar aqui o livro. Não sei se vocês estão conseguindo ler aí, mas eu vou resumir algumas coisas. Não vou ler tudo, tá? Para não ficar maçante. Então, intervalo. A gente vai ver hoje noções de intervalo e vai aprender o que é semitom e tom. A gente já falou um pouco sobre isso nas aulas práticas, né? Mas aqui a gente vai aprofundar um pouco mais. Então, sempre que se produzem duas notas diferentes, tem um exemplo aqui, né, para a clave de sol. O pessoal aí que é clave de fá, só o Samuel, né, que vai ser um pouco diferente, mas aqui a gente tem a nota mi e a nota sol. E aqui no outro a gente tem a nota fá e a nota lá. Ou seja, a gente tem duas notas e existe uma distância entre elas, né? Ocorre uma diferença de altura entre ambas, aqui se dá o nome de intervalo, que é aquilo que eu falei, a distância entre uma nota e outra. Entre uma nota e outra. O intervalo é melódico quando as notas soam sucessivamente e harmônico quando elas soam simultaneamente. Então a gente pode ter aqui, conforme esse exemplo aqui, um intervalo melódico, né? Eu tenho uma nota lá na clave de sol e uma nota fá. Da nota lá para a nota fá existe um intervalo, e as notas elas estão separadas, né? Elas são tocadas separadas. Então, isso é um intervalo melódico, tá? Nesse segundo exemplo aqui, eu tenho a nota sol na clave de sol e a nota mi, tá? Samuel, pode ler como se fosse clave de fá, né? Para você seria um si bemol, um si natural, aliás, é um si e um sol, tá? Então você pode ler como se fosse clave de fá, só para entender o conceito. Então aqui eu tenho duas notas também, que têm alturas diferentes, só que elas estão sendo tocadas aqui juntas, né? Elas são tocadas simultaneamente. Então isso aqui é um intervalo harmônico, beleza? Só essa diferença. Elas têm uma distância, essas são tocadas separadas, eu toco uma, depois eu toco outra, e nesse caso aqui eu toco as duas juntas.
Alguns instrumentos conseguem fazer isso, né? No nosso caso, não. A gente não consegue tocar duas notas diferentes junto. Mas, por exemplo, o piano toca, o violino toca algumas, violão. Então, o instrumento consegue tocar duas notas diferentes. Simultaneamente, consegue fazer esse intervalo harmônico aqui. Beleza? Isso aqui é só para vocês terem conhecimento. A diferença de altura entre dois sons pode variar. E com ela varia concomitantemente o intervalo. Então, aqui a gente tem vários exemplos de intervalos, né? Um intervalo menor, um intervalo maior, que quanto mais longe tiver uma nota da outra, maior vai ser o intervalo, tá? Aqui tem uma pequena observação. O menor intervalo usado na música ocidental, aqui no Ocidente, é o semitom, equivalente à diferença de altura produzida por duas teclas iguais do piano. Ficou um pouco confuso de entender isso, mas aqui na outra parte ele vai explicar melhor. E tem o tom, também aqui ele fala de semitom, e aqui ele fala de tom, é a soma de dois semitons. Então, vamos lá para a gente entender. Ele deu o exemplo aqui das teclas do piano, né? Então aqui a gente tem as teclas do piano. Dó, ré, mi, fá, sol, lá e si. Essas teclas brancas, tá? As teclas pretas, elas são as notas com acidentes. Então, se eu tiver uma nota tecla branca aqui, por exemplo, a primeira nota, a nota dó, e tocar a segunda tecla branca, eu vou ter dó e ré, ou seja, eu vou ter um tom completo. Tá? Mais para baixo aqui a gente vai ter um exemplo mais fácil de entender isso, mas só para vocês já ficarem por dentro. Então, sempre que eu for de uma nota branca para outra, de uma tecla branca para outra, quase sempre vai ser um tom, com algumas exceções, tá? E se eu for de uma tecla branca para uma tecla preta, aí vai ser sempre meio tom. A distância entre elas é menor. Beleza? Aqui tem algumas definições de intervalo, tudo que a gente viu aqui anteriormente, mas estão resumindo tudo. Sempre tem uma distância entre uma nota e outra. A gente tem um intervalo. Esse intervalo pode ser um intervalo, vamos dizer assim, padrão, que é de um tom. Que é o intervalo tem o tom, né? Eu falo um tom, mas é tom. Mesma coisa. Por exemplo, dó e ré. Entre o dó e o ré tem um tom. Só que a gente pode ter um intervalo menor também. E a gente vai entrar naquela questão do sustenido e do bemol, que eu vou falar logo a seguir, que aí a distância entre uma nota e a outra diminui um pouco. Então, por exemplo, entre o dó e o ré eu tenho um tom, entre o dó e o dó sustenido eu tenho um semitom, ou seja, meio tom, metade de um tom inteiro, tá? É um pouco confuso às vezes no começo assim de entender, mas é tranquilo, é bem fácil, tá? Então essa aqui foi uma pequena introdução que o método trouxe para nós sobre intervalo. Descendo aqui, eu tenho agora a questão dos sinais de alteração, que é o que eu falei anteriormente, que é o bemol sustenido, né? Então, as notas podem sofrer alterações de semitom ou de tom em sua altura, sem mudarem de nome. Essas alterações são indicadas pelos sinais de alteração, também chamados acidentes. A gente já falou disso na aula, mas eu não mostrei para vocês no papel, né, aqui de forma teórica. Então, a gente tem lá o primeiro acidente, o primeiro sinal de alteração, que é o sustenido. Que é esse jogo da velha aqui, né? Hoje o famoso hashtag. Ele eleva a altura da nota em um semitom, ou seja, ele aumenta, vamos falar aqui meio tom, né? Eu gosto de falar tom e meio tom. O meio tom é igual ao semitom, é a mesma coisa. Então, o sustenido, ele aumenta meio tom da nota. Então, por exemplo, aqui, para quem lê clave de sol, eu tenho uma nota sol, depois eu tenho uma nota sol sustenido, ou seja, aumentou meio tom. Eu poderia ter ido do sol para o lá, aí teria aumentado um tom inteiro, mas não, eu quis aumentar só meio. Então eu coloquei um sustenido aqui no sol, ficou um sol sustenido, ou seja, o sol sustenido está entre o sol natural e o lá que estaria aqui do outro lado, beleza? Para o Samuel que lê clave de fá, isso aqui seria um si natural, certo? E aqui seria um si sustenido. Então, eu teria meio tom de diferença, si natural, si sustenido. Beleza? Então, o sustenido aumenta meio tom da nota. Aqui eu tenho dobrado sustenido, mas a gente não vai entrar nesse mérito agora. Vou pular já para o bemol.
O bemol é o contrário do sustenido, né? Então, se o sustenido aumenta, o bemol diminui meio tom da nota, ele abaixa meio tom, certo? Então, para quem lê clave de sol, eu tenho a nota sol aqui. Se eu adiciono um bemol, fica sol bemol e ele diminui meio tom. Ou seja, então aqui tem o sol, eu estou descendo, né? Então aqui tem o sol que deveria ter o fá, certo? Então entre o sol e o fá tem o sol bemol aqui, que está no meio das duas notas. Para o Samuel que toca com clave de fá, aqui eu tenho o si natural e aqui eu tenho o si bemol, que a gente já está acostumado a ver, né, Samuel? Que você já toca bastante essa nota, si bemol. Ou seja, eu estou descendo. Então, si, o que vem antes do si? O lá. Então, aqui está o si, aqui estaria o lá. No meio das duas, eu diminuo o meio tom do si, ele fica si bemol. Beleza? Então, vindo para cá, já pulando também, eu tenho o B quadro. A gente comentou sobre ele na nossa penúltima aula, eu acho que foi, que a gente estava tocando. O B quadro, ele anula os acidentes anteriores. Então, ele anula, se tiver um sustenido, na nota seguinte, se tiver um B quadro, ele anula esse sustenido, né, nesse exemplo aqui. E no bemol a mesma coisa, ele anula. Então, se tiver um B quadro lá, se você tem no mesmo compasso, por exemplo aqui, uma nota com sustenido, se a nota seguinte for ela de novo e não tiver nenhum sinal, ela vai repetir o sustenido. O B quadro anula esse sustenido, ou seja, ele anula isso aqui que aconteceu anteriormente. Beleza? É bastante complicado, às vezes, de entender no começo. Então, não se preocupa se não ficar muito claro agora. Isso aí vai ficando mais claro conforme vai tocando, né? Vai praticando, aí fica mais fácil de entender. Beleza. Deixa eu descer mais aqui. Deixa eu dar um zoom. Só um minutinho que eu vou dar um zoom aqui, para ficar melhor. Beleza, agora a gente vai ver esse assunto sobre a escala, né? Uma introdução também sobre escala, que já abrange um pouco do que a gente viu anteriormente. Fala um pouco sobre intervalo e um pouco sobre os acidentes, tá? Basicamente, a gente vai falar hoje de dois tipos de escala: a escala diatônica e a escala cromática, tá? Isso tudo vai envolver o que a gente já viu anteriormente. Vai envolver intervalo e vai envolver sustenido e bemol, os acidentes, beleza? Então, dá-se nome de escala a uma série de notas sucessivas separadas por tons ou semitons, né? Então, o que a escala é? São várias notas tocadas uma atrás da outra e entre uma nota e outra a gente tem tom ou tem semitom, né? Tem um tom inteiro ou tem meio tom. Isso a gente já faz bastante na aula prática. A escala pode ser ascendente ou descendente. Ascendente é quando sobe, e descendente é quando desce. Beleza? A gente vai começar falando aqui sobre a escala diatônica, que é aqui no item 2. A escala diatônica é quando as notas se sucedem por tons e semitons, ou seja, a escala diatônica é o que a gente faz normalmente na nossa aula prática. Para quem toca com trompete, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Isso é uma escala diatônica, que a gente tem tons e semitons. No Samuel, é a escala que a gente faz de si bemol maior. É a escala normal. Si, do, ré, mi, fá, sol, lá, si. É a escala diatônica, porque nela a gente tem tons e tem semitons, tá? Eu peguei uma imagem de exemplo aqui, para vocês darem uma olhada. Então, aqui é clave de sol, né, mas serve para você também, viu, Samuel? Aqui é uma escala de dó maior. Então, tem aqui dó, ré, mi, fá, sol, lá, si e o dó de novo. Para o Samuel é como se fosse si, dó, ré, mi, fá, sol, lá e si bemol, tá, Samuel? Então, a gente tem uma escala aqui comum, a escala que a gente sempre faz para aquecer nas nossas aulas, é a escala. Então, se vocês repararem, elas têm tons, aqui, ó, tom, tom, e elas têm semitons, né? Então, elas misturam.
ela mistura, tem tom inteiro e tem meio tom. Então, isso aqui é uma escala diatônica. Ela mistura o tom e o semitom. Para a gente entender melhor ainda isso, eu separei um áudio aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Separei um áudio. Vê se vocês conseguem ouvir. Dá um joinha aí. Peraí. Tá ouvindo aí? Tá saindo o som? Não? Não, não. Peraí. Não saiu nada não, até agora. Deixa eu tentar resolver. Nada? Não? Peraí. Se eu não conseguir agora, eu desisto. Tá saindo no seu fone? Tá. Então acho que eu falei isso. Hum, tá tudo em inglês aqui. Me complica, pô. Então... E agora? Não? Bom, então deixa. Era um Tava áudio. bem picado. Mas tá saindo Tava o som? querendo sair. Tava querendo sair. Tá. Tá, tá. Assim. Tá uma escalinha de um teclado. Uma Separado. escalinha. É uma escalinha de um Bem teclado. separadinho? É. Tá, tá. Só assim. É. Mas dá pra ouvir um pouquinho? Põe de novo. Dá pra ouvir bem baixinho. Dá Dá pra pra ouvir. ouvir? É uma escalinha. Deu. Bom, isso Deu. aí Subiu dentro. é um exemplo da escala diatônica, né? É o que a gente faz todo dia. A escala que vai de tons, que ela tem tons e semitons. Eu separei a outra aqui. Peraí. Então, escala diatônica mistura tons e semitons. Vamos para a próxima e depois eu coloco o áudio. E o outro tipo de escala que a gente vai dar uma olhadinha hoje é a escala cromática, né? A escala cromática, ela é a escala quando as notas se sucedem só por semitons, apenas por semitons, ou seja, entre uma nota e outra, só tenho semitons. Deixa eu dar um zoom aqui, peraí. Aqui. Então, a escala cromática, ó, a escala diatônica, voltando aqui, ela tem, ó, um tom, depois tem meio, depois tem um e meio. Então, a diatônica mistura. A cromática, não. A cromática, ela vai só de meio e meio tom. Meio, 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 meio. Então, como que eu faço para, por exemplo, aqui, eu tenho a nota Dó. Se eu quero subir meio tom da nota Dó, o que eu faço? Coloco um sustenido. Então, vou ter aqui, Samuel não lê clave de Sol, mas Samuel, é a mesma coisa para você. Se você tem uma nota e quer aumentar meio tom nela, você coloca um sustenido. Então, aqui eu tenho Dó, Dó sustenido. Depois eu tenho Ré, Ré sustenido. Depois eu tenho Mi, o Fá. Aqui é uma exceção que a gente não vai falar hoje, mas entre o Mi e o Fá já tem meio tom naturalmente, né? Então, Mi, Fá, Fá sustenido. Sol, Sol sustenido. E assim vai. Então, se eu quero aumentar meio tom de uma nota, é só ir colocando o sustenido nela.
Então a gente assim encontra a escala cromática, que ela vai de meio e meio tom, meio, 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 meio. Consequentemente, ela vai ter mais notas. Se eu não me engano, são 12. 2, 4, 6, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 notas. Beleza? Então, deixa eu ver se eu consigo colocar o áudio aqui da escala cromática. Aqui também tem um exemplo, ó. Só para o Samuel que vai ficar um pouco mais chato de entender, né? Mas para quem toca na clave de sol, dó, dó sustenido, ré sustenido, as notas vermelhas são as notas que têm os acidentes. Para subir é o sustenido, para descer é o bemol. Então sempre vai ficar assim de meio e meio tom. Deixa eu ver se vocês ouvem. Deu para ouvir? Ela é diferente, né? Ela é mais curta. O espaço entre uma nota e outra é mais curto. Peguei uma imagem aqui para você, Samuel, da tuba. Isso aqui é a escala da tuba, tá? Deixa eu dar uma desenhada aqui. Então, até agora a gente só viu clave de sol, né? Vamos falar um pouquinho sobre clave de fá pro Samuel agora. Aqui a gente tem a primeira nota lá que a gente está acostumado a tocar, né? Que é o si bemol. Certo, Samuel? Si bemol, esse aqui. Solto. Se eu for fazer uma escala diatônica. Pra mim só tá aparecendo a imagem do coisa agora, do exercício do PDF, não tá aparecendo na Tá clave de parado Fá, não. no... Ah, travou lá? Só Travou pera lá. aí. Só pera aí. Tá a imagem cromática aqui, né? Tá na automático. Tá, pera aí. E agora? Mesma coisa. Não mudou pra mim, não. Tá parado, né? Acho que não é pra ver clave de Fá, não, hein? E agora? Não mudou? Não. Pera aí, então. Deixa eu parar de compartilhar e compartilhar de novo. Aí. E agora? Tá aparecendo Agora aí. sim. Agora apareceu? Apareceu. Então beleza. Agora tá foi. Agora tá Então, foi. Samuel, especialmente para você agora, ó. Si bemol, certo? Pera aí. Então, se eu for fazer uma escala diatônica, eu vou vir do si bemol, dó, certo? Depois, lá embaixo, aqui ó, ré, certo? Depois do ré vem o quê? Mi bemol, fá, sol, lá embaixo, lá e o si bemol aqui. Opa, aqui. Só para você pegar também a questão da clave. Então, isso é escala diatônica, que a gente faz normalmente. Agora como que eu apago isso aqui? Ah, beleza. Agora, se a gente fosse fazer cromático, Samuel, eu pegaria aqui do si bemol, depois iria aqui si natural, dó, dó sustenido, aí eu vou lá embaixo, ré, ré sustenido, mi natural, fá, fá sustenido, sol, sol sustenido, lá embaixo, lá, lá sustenido, lá sustenido vai ser o si bemol, a gente para aqui, né? Não vamos para frente não, que é até onde a gente toca. Beleza? Então, percebeu que são mais notas, né? Então, a escala cromática é isso, a gente usa mais notas, usa todas as notas dentro da escala que a gente está fazendo aqui, no caso, que é a escala de si bemol maior na tuba. Beleza? Deixa eu voltar para cá. Bom,
por hoje foi isso, então, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, tá? É bastante coisa, né? O assunto é bastante complexo, mas no decorrer das aulas a gente vai detalhando mais isso, e principalmente na prática fica mais fácil de entender. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Tranquilo? Então, beleza. Não. Muito obrigado. Espero vocês na próxima aula, então. A gente vai marcar. E grande abraço a todos. Valeu!